Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que descomplicamos o futebol. Neste mês de julho, cheio de desporto, vamos olhar para a presença portuguesa no Europeu Feminino, que terminou precocemente, e para o Mundial de Clubes que consagrou com alguma surpresa o Chelsea. Espreitaremos ainda as últimas do mercado de transferências. Eu sou o Pedro Barato e comigo tenho o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Um abraço ao Rui e a todos. E o Rui Malheiro. Viva, Rui. Olá, Pedro. Cumprimentos também ao Tomás e ao Tomás Delfim, que fecha a temporada connosco. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. É isso mesmo, fechamos aqui a temporada arrancando pelos Estados Unidos e pelo Mundial de Clubes. O Chelsea é o primeiro campeão deste formato alargado, bateu o PSG por contundentes 3-0, um triunfo que até valeu aos Blues partilharem o palco com Donald Trump. Cole Palmer foi a figura de um encontro em que João Pedro, que nem sequer começou a competição como jogador dos londrinos, também se destacou. Tomás, que receita é que Maresca cozinhou que poucos conseguiram ao longo da época e, sobretudo, nos últimos meses? Antes de irmos à chave tática do jogo, que esteve no lado direito do Chelsea, há um ponto que tem de ser destacado. É que, por mais que seja tentador, claramente o PSG foi a melhor equipa do que o Chelsea na temporada, mas não era aquela típica final de uma equipa pequena que surpreendeu e que chegou à final contra o todo-poderoso PSG, porque o Chelsea também é um dos poucos todos poderosos do futebol internacional, desde logo no meio-campo, e o meio-campo do Chelsea fez um grande jogo. Estão centenas de milhões de euros investidos em Caicedo e em Enzo Fernandes, sobretudo. Por isso o Chelsea, como o PSG, como o City, como 4, 5, 6 clubes do futebol internacional, estão destinados a ganhar. Podem não ganhar numa determinada temporada ou na seguinte, mas estão destinados a ganhar. Desde logo no caso do PSG, se não vencesse a Champions este ano ou no próximo, iria eventualmente acabar por ganhar. De qualquer forma, é um grande feito de Enzo Maresca pela forma como aconteceu, não só por vencer o PSG na final, e o PSG, a verdade é essa, parecia imbatível, mas também pela primeira parte de grande brilhantismo e de superioridade quase histórica do Chelsea sobre a melhor equipa europeia da temporada, em um PSG que de facto tinha poucas lacunas evidentes. Depois, olhando para o jogo, o Chelsea seria das poucas equipas capazes de fazer ao PSG esta teia de pressão e de agressividade nos duelos que conseguiu aplicar e criando muitas dificuldades à circulação de bola habitual do PSG, sobretudo no meio-campo. Mesmo os movimentos de Dembélé só num par de vezes conseguiram gerar vantagens mais à frente, com os adiantamentos de Fabian Ruiz. Os laterais do Chelsea são muito sólidos também. O Cucurella, eu já sei que é uma figura pouco simpática para a maior parte das pessoas, mas defende muito bem e além disso tem aquela capacidade mental de ser chato, entre aspas, de provocar o adversário e de o desligar em muitos momentos do encontro, e a mesma coisa com o Malo Gusto, que acaba por ser decisivo no ataque. O Malo Gusto esteve quase a funcionar como extremo e isso libertou o espaço interior para o Cole Palmer, que é um jogador que faz a diferença quando está num dia bom, e esteve num dia fantástico, como já tinha estado. Que fez um 2025 muito, muito pobre. Comparando então com a primeira volta da Premier League. Decide a final da Conference League e aparece em grande nesta fase decisiva do Mundial. E acima de tudo, há poucos jogadores que consigam ter o impacto numa final como este de Cole Palmer. Finalizar, é um jogador que finaliza subtilmente, não inventa, não remata em força, pensa o remate. Uma versão melhorada e canhota de pote. Exatamente, pensa o remate. Arrematar só. Aliás, joga muito bem com o engano do adversário, isto é, o Vitinha no primeiro gol, se olharmos, há um movimento do Malo Gusto por fora e o Vitinha tem também de estar atento a esse movimento, e o Cole Palmer aproveita para buscar o pé esquerdo. Depois ainda tem um grande passe para o João Pedro e essa relação já está a nascer, é uma relação de grande potencial. O João Pedro no Brighton não era um goleador, mas acho que pode tornar-se ainda esse goleador. Comparam muito ao Isaac, que também não era essa figura goleadora na Real Sociedade e entretanto foi o melhor avançado da Premier League. E o Chelsea melhorou coisas importantes no plantel, desde logo a questão ofensiva, porque o Liam Delap é diferente, mais forte fisicamente, mas também é um 9 muito promissor.
falta melhorar a defesa, mas até aí o Chelsea teve o Robert Sanchez a fazer um jogo extraordinário, o melhor que fez, pelo menos dos que eu tenha visto, e de facto acaba por ser decisivo, porque na segunda parte o PSG teve as suas oportunidades, podia até ter reentrado no jogo, mas a forma contundente com que o Chelsea abordou a partida, em termos de duelos e de capacidade de pressão alta, e depois a tal vantagem que criou no lado direito ofensivo, valeu um grande título a Enzo Maresca. Rui, claro que o Chelsea tem bastante mérito por aquilo que o Tomás disse, mas sentiste um PSG com uma certa saturação mental ou competitiva neste último jogo de uma época tão longa, alguns erros, aquela abordagem do Nuno Mendes no 1-0, até a forma depois como a equipa termina na segunda parte, sentiste esse cansaço do PSG ou achas que foi mais mérito do Chelsea? O mérito do Chelsea é indiscutível, mas senti um Paris Saint-Germain desligado face àquilo que foram os jogos anteriores, excetuando o jogo diante do Botafogo. Agora, há um mérito que é esdrúxulo da equipa do Chelsea. O Tomás já tocou nos pontos essenciais. Acho que é difícil uma equipa fazer com bola aquilo que o Chelsea conseguiu fazer ao Paris Saint-Germain, principalmente na primeira parte, chamar a pressão, superá-la e depois a verticalização do jogo e, sobretudo, um critério pouco habitual nesta equipa do Chelsea no último terço. Basicamente, a equipa faz 5 remates enquadrados, tem 3 grandes oportunidades, ou 4, se considerarmos a do Dilap também, e são 3 golos. Portanto, e aí ajuda muito ter o Cole Palmer numa posição de extremo, falso extremo, porque o Chelsea quando tem, por exemplo, Pedro Neto e Madueke, já não consegue ser uma equipa tão capaz de pensar o ataque, ou com Jackson na frente. Quando tinha. Sem dúvida nenhuma. E a grande diferença, como é óbvio, esteve no Cole Palmer, tal como estávamos a falar, e já tínhamos falado até sobre isso. A primeira metade da época dele é soberba, é ao nível de um jogador que eu acho que, se mantiver estes índices, vai ser a principal figura da seleção inglesa no próximo Mundial. Estar a marcar 2 golos com 2 passos para a baliza e depois fazer aquela assistência, percebendo perfeitamente qual é o tipo de movimento preferido de João Pedro, e concordo inteiramente com o Tomás, acho que é uma arma que vai ser letal no Chelsea na próxima temporada, mas sobretudo depois também o comportamento em momento defensivo. O Tomás já tocou num aspecto que me parece essencial e que mostrou também uma diferença de atitude das duas equipas. A equipa do Chelsea foi muito mais agressiva a nível dos duelos do que a equipa do Paris Saint-Germain, que não é propriamente agressiva, mas tem a agressividade vinda da intensidade cerebral, que esteve muito apagada no jogo de ontem. E, sobretudo, aquilo que também me pareceu é que os tempos de pressão estavam muito bem definidos. O Chelsea sabia quando é que tinha que pressionar alto e condicionar a saída do Paris Saint-Germain, e conseguiu em várias circunstâncias. E, sobretudo, quando via essa pressão ser superada, soube baixar, soube fazer linha de 5 e de 6 quando foi necessário, com o Pedro Neto aí ter um trabalho notável. Pedro Neto um par de vezes a acompanhar aqui mesmo Neto, até ao limite. Pedro Neto é um jogador muito fiável, taticamente, claro, e além disso joga à direita, joga à esquerda. Acho que é um jogador algo subvalorizado no panorama português. Sim, por isso é que todos os treinadores gostam tanto dele. Roberto Martínez, Maresca, porque é um jogador altamente disponível taticamente. E dá muitas ferramentas e muitas alternativas. E acaba a temporada como titular do Chelsea e da Seleção Nacional. A verdade acaba por ser essa, e muito possivelmente acabará também a próxima época da mesma forma. Depois de dizer, obviamente, que na segunda parte senti que a equipa do Paris Saint-Germain cresceu, e aí aparece o Sanchez claramente como protagonista, mas mesmo assim a equipa do Paris Saint-Germain não criou tanto como podia ter criado, ainda que tenha dado noção que podia relançar o jogo. Mas a verdade é que até ao final do jogo, para mim, a melhor oportunidade acaba por ser do Chelsea, que é o Dilap mal entra, acaba por conseguir criar o desequilíbrio. O Tomás já falou sobre ele em edições anteriores, e creio que cá está, é mais outra mais-valia para o ataque do Chelsea. Não acredito ganhando ao Beraldo nesse lance, que não exatamente. Tem... Não é o Pacho. Não tem imponência de Pacho, nem perto. Não, exatamente. E aí houve uma diferença. É óbvio que o Beraldo também oferece coisas completamente diferentes, como se viu no jogo da meia-final. É um jogador com uma capacidade de construção invulgar, capacidade de condução invulgares. Agora, não está tão talhado para a questão dos duelos, e o Dilap conseguiu muito bem criar essa superioridade e acabar por definir, e acabou por ser uma defesa a impedir que acontecesse o 4-0 do Donnarumma, que também seria, do meu ponto de vista, excessivo. Mas sim, não foi o Paris Saint-Germain que vimos na competição, principalmente no jogo das meias finais, em que atropelou por completo o Real Madrid. Era
e dava a entender que era favorito, mas obviamente eu concordo com o Tomás num aspecto. Esta equipa do Chelsea não é uma equipa de meninos, quer dizer, é uma equipa com jogadores que gostaram imenso, mas Mesmo o há João Pedro entra a sobretudo, meio da competição, desde logo. nem mais, nem Aliás, mais. há E um entrou, retrato muito interessante. É verdade, estamos a falar de equipas brasileiras, mas o Chelsea levou, porque está para chegar o Estevão, uma equipa que o Chelsea exatamente, eliminou, e o João Pedro é formado no Fluminense também, num cenário exatamente. imaginário, até poderia estar a jogar pelo Fluminense. Claro que isso é Se irreal fosse há no 50 cenário anos, do futebol atual, estaria. Verdade. mas tem essa curiosidade. Não, tá, e isso é um fator claramente extra, e depois também vamos ver, porque também não há muito tempo para o Chelsea fazer uma pré-época. Creio que à semelhança do Paris Saint-Germain também já deve ter feito uma preparação, já a pensar nos poucos dias de férias que terá, mas também vamos ver como é que o Estevão vai conseguir entrar, e tenho dúvidas que seja como titular nesta equipa do Cada Chelsea. vez vai ser Mas mais cara a titularidade do Chelsea. muito, muito, muito mais cara. E com este Cole Palmer não há hipótese de mais alguém entrar. Quer dizer, a época é longa, obviamente. Até Giovanni que anda a aterrar no plantel, veremos quantos mais jovens prodígios é que ainda não vão chegando, porque a cada 6 meses, exato, E a cada 6 provavelmente, meses vem 2 ou 3. pelo que já vimos de Enzo Maresca até agora, imagino que o Kenda seja mais um Pedro Neto no pensamento do treinador do que propriamente um Palmer ou um Estevão. Tomás, e já que vais ao Maresca, o Chelsea nos últimos 20, 30 anos habitua-se muito a ganhar competições internacionais, até muitas delas como underdog, o que até é estranho. Aquela em Munique então é inexplicável. O que até é estranho, um dos clubes mais ricos do mundo ganha em Munique sem ser favorito, ganha no Porto contra o City sem ser favorito, ganha aqui sem ser favorito, mas portanto, se somarmos a isto também as Ligas Europa que venceram, são muitos troféus internacionais, ali à entrada da altura do Natal do ano passado, falava-se até que este Chelsea podia lutar pelo título da Premier League, depois tem uma quebra brutal, colocou-se mesmo em causa a entrada no top 4, conseguem entrar na Liga dos Campeões, conseguem ganhar a Liga Conferência, enfim, contra adversários de bastante menor qualidade, ganham o Mundial de Clubes. É uma pergunta ingrata, mas temos candidato à próxima Premier League? Eu acho que a Premier League desta temporada vai ser uma das mais imprevisíveis dos últimos 10 anos, porque o mais comum neste espaço temporal tem sido haver dois candidatos muito fortes, com uma ou outra exceção, mas normalmente City e Liverpool, agora mais recentemente o Arsenal, têm andado nessa luta, mas o City foi claramente a equipa dominadora da década, com um Liverpool muito forte também, mas pouco capaz de vencer. Venceu e com todo o mérito. E fez 97 pontos e não foi campeão, não é? Exatamente, isso é uma grande marca de poder do City, eu diria, que penalizou o Liverpool. Mas nesta edição temos várias equipas a preparar-se para ganhar. O Liverpool está a fazer um investimento muito forte, o City reformulou completamente o plantel, mantendo Guardiola, o Chelsea melhorou bastante posições carenciadas, mas penso que para vencer a Premier League ainda falta melhorar o setor defensivo, nomeadamente com um central de topo e eventualmente um guarda-redes de topo. Até se falou do Donnarumma, não sei se com os episódios de ontem, que também ficaram mal, ainda está em cima da mesa ou não, mas falta seguramente um guarda-redes de topo, porque a exibição do Robert Sanchez não é a norma, convenhamos. E Normalmente, até com os pés, esteve fantástico. com os pés a lançar longo, esteve muito bem a originar ataques de perigo, incluindo o lance do primeiro golo, com o Malo Augusto a ganhar ao Nuno Mendes. Depois, há um aspecto fundamental que é a regularidade do Cole Palmer. Se o Cole Palmer estiver a este nível ou perto disso, o Chelsea é um candidato claríssimo a vencer a Premier League. Mas ainda não vimos uma temporada verdadeiramente consistente. Mesmo do João Cole Pedro, Palmer. mesmo do João Pedro, por muita qualidade que tenha, são precisos É uma golos incógnita ainda. para um candidato ao título. Depois, eu acho que o melhor jogador deste Mundial, em termos de regularidade, eu percebo perfeitamente que se atribua ao Cole Palmer, mas foi Moisés Caicedo, é um jogador incrivelmente dominante no meio campo, é um polvo de topo europeu a fazer lembrar Kanté, acho que é a comparação mais óbvia, tendo também alguma qualidade com bola. Não é um construtor de referência, mas é um jogador, como Kanté tinha também. sim, que tem muita qualidade com bola, quer na progressão, quer ao nível do passe, auxiliado por Enzo Fernandes. Mas de facto, se o Chelsea melhorar o setor defensivo, guarda-redes incluído, e se houver aqui o nível de consistência desta dupla Cole Palmer-João Pedro, o Chelsea é um fortíssimo candidato, sendo que há aqui o fator Champions
Champions pelo meio. De qualquer forma, eu diria que com esta conquista o Chelsea já é um dos clubes do século. Goste-se mais ou menos, e é um clube que gera alguma controvérsia, primeiro com o dinheiro russo, agora com o dinheiro americano e a gestão caótica de Todd Bowley, mas o Maresca soube filtrar, soube construir um plantel. O Chelsea tem uma base muito jovem que lhe permite ser competitivo e ganhar nos próximos anos. Repito, gosto-se mais ou menos, é uma fórmula que à partida vai sempre dar para ganhar. E na verdade este negócio que pode parecer estranho ou peculiar do Madueke legitima um pouco esta fórmula, porque ao contratar talento tão jovem, esse talento passado 2 anos será sempre apelativo a um mercado. Falámos há pouco do Giovanni Kenda, por muito que não tenha muito espaço, vai para outro lado. E eu sei que isto é uma maneira muito crua de falar sobre as coisas, mercadoria, mas é assim, e o Madueke, que não teve um super rendimento, vai render uma transferência milionária. E o Chelsea, naquela posição, contrata o Gittens, que é um jogador também com muito potencial e até mais imprevisibilidade do que o próprio Madueke. Portanto, o plantel vai ganhando profundidade. Talvez ainda falte descobrir essa fórmula Cole Palmer de toda a temporada. Não é impossível de todo, é um jogador que tem um perfil diferente das estrelas que vão nascendo, porque é um jogador que parece algo apático, algo desligado, está ali só para jogar futebol. É frio. Mas talvez isso, exatamente, e isso também o ajuda a estar nas finais, porque nas finais Cole Palmer tem sido um jogador decisivo que faz aquilo que quer. Já agora, em relação ao PSG, também é um ponto interessante para o futuro, porque foi a melhor equipa da temporada, definiu algumas tendências até, jogando com laterais e não centrais, por exemplo, com a multiplicidade de soluções do meio campo, com o falso 9 em Dembélé. Eu não sei se para ganhar continuadamente não falta aqui um verdadeiro gênio. E estou a falar de um jogador histórico de marcar gerações. Há aqui jogadores como o Kvaratskhelia, o Doué, que são obviamente fantásticos, mas não sei se num PSG menos forte coletivamente esses jogadores vão continuar a brilhar e a decidir jogos por conta própria. E essa é a grande questão para perceber se o PSG vai ser ou não uma equipa de vencer, por exemplo, 3 Champions em 5 anos ou coisa semelhante. De qualquer forma, é um clube que também pode continuar a contratar. E isso é uma grande ajuda. Que também vai continuar a contratar, deixa-me tirar-te hipótese. Rui, e olhando aqui um bocadinho para o futuro, propunha que olhássemos um bocadinho para este Mundial de Clubes que vem com uma grande novidade da época futebolística, um torneio com muitos clubes, colocado no final da época europeia. Havia muitas questões em torno a esta competição. As assistências foram uma delas. Na fase inicial vimos os estádios bastante despidos, que depois foram-se compondo. A questão de como é que as equipas encarariam o torneio, creio que se pode dizer que todas o levaram com bastante seriedade. Que balanço é que fazes deste torneio e que futuro é que lhe vês? O principal problema é a questão da data, porque obviamente o início da próxima época, e basta olhar para o futebol português, e só tivemos 2 clubes envolvidos, é complicado. Basta perceber que o Benfica hoje, 14 de julho, está a começar a nova temporada, e essa é uma situação delicada que todos os clubes vão passar, principalmente aqueles que chegaram já à fase do Rui, o Chelsea começa daqui a 3 semanas, praticamente em cima da Premier League. Enquanto o Liverpool já faz jogos de preparação, por exemplo. E que bonito foi ver aquelas imagens de homenagem a Diogo Jota. Sem dúvida nenhuma. E parece-me que, em termos competitivos, a competição é claramente interessante e muito interessante até. Acho que devia ser bem cuidada, bem preparada. Acho que houve erros ainda nesta primeira edição, nós já falamos deles, erros que são importantes que não se repitam no Mundial daqui a um ano, no Mundial de Seleções daqui a um ano, porque ver jogos interrompidos e prolongados ad eternum numa competição como o Mundial de Futebol, ainda por cima com as 48 seleções, terá 104 jogos. Exatamente, vai ser extremamente complicado se isso existir, porque depois não vai haver slots horários para... 1 mês e 2 semanas, se não estou em erro, é muito tempo. Isso mesmo. Sim, mas é a maior competição de sempre de futebol. Mas é mais ou menos o mesmo tempo dos últimos mundiais, é 1 mês, mais um dia ou 2, com muito mais jogos. Portanto, é tudo muito mais concentrado e há muito pouca margem para trovoadas.
Sim, não há praticamente margem nenhuma para trovoadas, sem ser a hipótese depois dos jogos se sobreporem, e não é esse claramente o objetivo da FIFA. Eu creio que deve ser muito bem pensado, a partir desta experiência do Mundial de Clubes, aquilo que será feito no próximo ano. Creio que há cidades que não poderão receber o Campeonato do Mundo e terá que haver aqui um reajustamento para evitar que haja as interrupções, e as interrupções, tendo em conta a própria lei dessas cidades, são obrigatórias O e não vai Infantino disse haver que ia tentar forma. resolver o calor, mas eu não sei como é que ele vai fazer Pois, isso, eu acho que a menos que se não, crie um não se mandato, avizinha meteorológico. como muito Segundo fácil. aquilo que eu fui lendo, até tiveram alguma sorte com o calor, que em algumas cidades nesta altura do ano até pode ser Ser ah, superior. mais intenso. E o Exatamente. Thomas Tuchel, que para o ano estará com Inglaterra, até falou sobre como isso taticamente era mesmo um desafio, porque em algumas partidas foi evidente a dificuldade de manter ritmos muito, muito elevados, a jogar a Sem 30 dúvida. e muitos graus, creio que é o Benfica Bayern, que era com 37, É? 38 graus, e claramente isso E num estádio condici- completamente aberto, completamente sem aberto, qualquer tipo Isso. em de Charlotte. pala no estádio, alguma proteção para os adeptos. Verdade. Isso também condiciona planos de jogo, que não podem ser sempre a 100 a hora, não é? Com 38 graus. Nem mais. Não, eu creio também que isto passará pela forma, se houver sagacidade e não se ligar só a apenas dinheiro, onde serão as próximas competições. Já sabemos que a partida a próxima será na Arábia Saudita, também não creio que seja o destino mais idílico para uma competição como esta, mas creio que aquilo que passou, sobretudo, é que todos os clubes apresentaram-se, mesmo em alguns casos em que houve alguma rotação, algum experimentar, acho que todos tiveram vontade de vencer os jogos, ou seja, não foi ninguém para lá passear, o que era um perigo que podia acontecer. Agora, como é óbvio, e nós sabemos o caso do PSG, porque foi mais público e muito dado a conhecer, houve uma também inteligência já a olhar para a próxima época, que no caso do Paris Saint-Germain começa exatamente daqui a um mês, ou praticamente daqui a um mês, que é ter aproveitado também aquele espaço, treinar de manhã, folgas à tarde e à noite para os jogadores terem também o seu período de folga. Isso não fez com que o Paris Saint-Germain tivesse uma atitude competitiva diferente, ou seja, foi sempre competentíssimo até à final. E creio que esse, se calhar, vai ter que ser o futuro se não houver um ajustamento dos calendários, principalmente dos europeus, em relação a esta competição, Sim, as porque concentrações militares está estão a morrer. verdade. Não, e sobretudo, e isto vai ser inequívoco, estas equipas que estiveram no Mundial de Clubes vão ter dificuldades ao longo da temporada, porque não é normal, e o Tomás estava a focar exatamente no caso do Chelsea, os jogadores do Chelsea, e muito bem, vão ter provavelmente alguns dias de descanso, mas daqui a 3 semanas têm que estar a competir. E isto não é uma situação normal, os jogadores têm que ter férias, as próprias equipas técnicas também precisam de ter férias, e a verdade é que é preciso pensar melhor esta competição e pensar melhor esta competição, não a deixando cair, mas sobretudo não tendo qualquer prurido em adiar o início das competições nacionais, sobretudo nos países em que as equipas serão participantes, porque a sobreposição de jogos, ou seja, a possibilidade de jogar a meio da semana, para mim é mais interessante do que estar a começar um campeonato no início de agosto, quando há duas equipas que claramente não vão ter o mesmo tempo de pré-temporada das outras, e não é por vontade própria, é porque o próprio calendário assim exigiu, e em outros casos, e voltando a sublinhar o caso do Chelsea, o Chelsea chegou à final com todo o mérito, venceu a final, e não pode ser castigado no início da temporada por ter chegado à final e ter concretizado um objetivo de temporada e conquistado a primeira edição do Mundial de Clubes. E foi sugerida a rotação de 2 em 2 anos e não de 4 em Isso, 4. Eu espero que isso não nem mais. aconteça, sendo que há aqui dois prismas de avaliação. É o lado organizativo, e aí há muitas coisas a apontar à FIFA, desde Verdade. logo esta colagem a Trump e ao show americano. Sim. Pessoalmente dispenso, mas enfim, não surpreende propriamente. Depois as questões logísticas, estádios escolhidos, cidades escolhidas, as horas dos jogos que
massacraram muitos jogadores, muitos adeptos também, e obviamente os adeptos têm de estar no centro da discussão, porque não é viável. E não estou a falar sequer das questões geopolíticas e relacionadas com a imigração e com as políticas dos Estados Unidos atualmente. Estou a falar mesmo do conforto para ir a um jogo de futebol Ao meio-dia. e claro. poder não desmaiar no estádio. Isto Sim, tem de ser, e no obviamente, Mundial acautelado. vamos ter esse problema. Sim, sem dúvida. Tomás, falaste aí dessa sugestão que foi dada de passar a ser de 2 em 2 anos. Gianni Infantino também insinuou que gostaria que Liverpool, United, Barça estivessem nesta competição. A pergunta é se a UEFA vai ceder, a FIFA vai ceder à tentação de ter aqui mais equipas europeias. Acho que haverá alguma mudança de critérios, desde logo no caso da Oceania, eventualmente pode ser criado um play-off para que não aconteçam coisas como aquelas goleadas ao Auckland City, mas empatou um sim, jogo. Exato, eu acho que Não sei esse se final não legitimará. Sim, não sei se vai haver alguma adaptação ou não. De resto, eu espero que a competição não seja uma continuação da Champions League com benefício tremendo aos europeus. Percebo, claro, que ter o Liverpool e o Barcelona é um grande apelo para cativar mais o público europeu. Agora, eu acho que este Mundial será sempre muito mais romântico para os extra-europeus do que para os europeus, porque há uma saturação, porque os grandes clubes europeus já estão habituados a ganhar, já estão habituados a ganhar. Estão sempre a defrontar-se e até ganharia interesse, além, obviamente, para os extra-europeus terem interesse. Acho eu que uma redução de participação. Palmeiras-Chelsea exatamente tem esse interesse pelo Isto choque de simplificando a coisa para portugueses, adeptos portugueses, quando vemos a seleção no Mundial, é mais um Mundial. Claro que temos sempre um entusiasmo, mas é mais um Mundial. Portugal vai a todos os europeus e mundiais há mais de 20 anos. Agora, digam isso a um adepto do Paraguai ou da Bósnia, enfim, países que vão uma vez de 20 em 20 anos, ou se calhar até com um intervalo maior. Para esses adeptos é muito mais especial participar na competição. E eu acho que é isso que aconteceu em relação a este Mundial, porque desportivamente houve sucesso, houve imprevisibilidade, até no campeão. Ninguém apontaria o Chelsea como um provável campeão e isso aconteceu. Nem o Fluminense como semifinalista, nem algumas vitórias surpresas, a surpresa do Flamengo ou do Botafogo, aquela vitória do Benfica até sobre o Bayern. Sim, houve muitas surpresas. Houve equipas como o Mamelodi Sundowns ou o Al Hilal que valorizaram bastante esta competição. O Botafogo venceu o campeão europeu, o Al Hilal venceu o City. E o City não estava a brincar na competição. Mesmo o Inter Miami venceu o Porto, ou seja, houve muitas equipas, o Monterrey empatou com o Inter. Trouxe diversidade esta competição. Faltou se calhar um bocadinho mais das equipas argentinas, mas não é novidade também. Isso mesmo. De resto, o lado desportivo... Faz parte também da situação atual da Argentina e do futebol argentino. Exatamente, a empobrecer consecutivamente as principais equipas. Sim, nesse sentido, este torneio é uma amplificação da Libertadores, certíssimo, que é brasileiros e os outros. Agora, o perigo que não pode ser levado ao extremo é a saturação competitiva, é tornar esta competição numa Champions League 2.0, de 2 em 2 anos, porque aí até o mais apaixonado adepto por futebol vai sentir cansaço. Imagina os jogadores. Vamos então agora para o europeu feminino, que chega já aos quartos de final, onde não estará Portugal, que chegou a esta competição claramente com esse objetivo e sai com uma seleção em crise, só 1 ponto em 3 jogos, agravando meses de pesadelo, acho que se pode dizer. Nos últimos 8 encontros, a equipa de Francisco Neto perdeu 6 e empatou 2, marcou 5 golos e sofreu 28. A seleção até vinha com algum ascendente, mas neste trio de torneios, 22, 23, 25, é verdade que já tinha estado no europeu de 17, mas numa fase um pouquinho anterior, neste trio de torneios, este foi claramente o pior, mostrando uma equipa menos competitiva e até, diria eu, com alguns sinais de estagnação. Rui, a que ilações é que achas que se deviam tirar para o futuro próximo da seleção quanto a este europeu e se concordas com alguns responsáveis federativos que não acham que tenha sido propriamente uma péssima prestação?
Não me parece, muito sinceramente, que a Federação Portuguesa de Futebol não tenha achado a prestação péssima. Eu acho que há alguma política em redor desta situação e que iremos ter depois consequências, para além daquilo que foi dito, e ainda bem que foi dito por Pedro Proença, que é o reforço do investimento no futebol feminino, mas quando estamos a falar em investimento no futebol feminino, não estamos exatamente a falar da seleção principal. Esses resultados é que teremos na seleção sub-19 daqui a 4 ou 5 anos ou 6 e provavelmente na principal, depois de forma consecutiva, como teremos já com estas as miúdas que ganharam o campeonato sub-19 e que espero que não tenham o seu futuro coartado imediatamente em termos de seleção A. E esse é claramente o maior problema que assistimos neste campeonato da Europa. Percebe-se claramente uma equipa completamente desgastada, uma equipa que chega ao ponto de festejar um empate contra a Itália num jogo em que devia ter feito muito mais para ganhar e podia ter ganho o jogo. Mas olhamos para estes 3 jogos e percebemos que há uma equipa que está claramente na cabeça do treinador e que não há capacidade, qualquer capacidade, do meu ponto de vista, para perceber que há melhores opções no banco dos suplentes, e é aquilo que acaba por acontecer, é que Portugal acaba sempre os jogos melhor do que começa. E eu volto a frisar uma coisa, e está-se a tornar uma frase num lugar comum do futebolês, que é dizer que não interessa a equipa que entra, o que interessa é que é a equipa que acaba. Não há nada mais errático do que isso. As substituições fazem parte do jogo, mas quem deve entrar de início são as jogadoras que estão com mais capacidade e têm mais potencial para criar desequilíbrios desde o início, e depois as substituições fazem parte do jogo e até podem levar a que, por exemplo, uma jogadora como a Telma Encarnação não tenha sido utilizada num jogo e tenha somado ao longo do europeu, e isso para mim choca-me, e é o motivo de principal choque, é que praticamente jogou 30 minutos ao longo do europeu. Olhando para aquilo que foi o último jogo com a Bélgica, e tendo em perspectiva os dois que já falamos cá, creio que é difícil perceber, por exemplo, a não titularidade da Catarina Amado até ao jogo diante da Bélgica. Até não lhe correu particularmente bem, mas no jogo anterior tinha entrado muito bem. É difícil perceber que uma lateral como a Lúcia Alves praticamente não tenha jogado, só entrou no último jogo como suplente utilizada. Há claramente um desgaste na zona intermediária da seleção nacional. Por exemplo, não consegui compreender, apesar de ser uma jogadora que eu gosto muito, que é a Andrea Norton, como é que ela foi titular nos 3 jogos e como é que isso implica que seja abdicada uma jogadora como a Andrea Como a Jacinto, Andrea Jacinto, sim. A Andrea Norton que tecnicamente é fantástica, mas depois não é a é jogadora mais capaz de preencher o meio-campo, de ajudar a equipa a exatamente. defender. Nem tem a capacidade de passe de André Jacinto, nem a capacidade de leitura de jogo de André Jacinto. É uma jogadora completamente diferente, Sim, até até se porque está calhar num contexto diria, tal como competitivo aconteceu no passado, mais exatamente, abaixo. tal como aconteceu no passado, chegou a ser várias vezes o vértice ofensivo do Losango, antes da Kika aparecer. Agora, torna-se muito difícil olhar para um jogo em que é obrigatório ganhar, em que era obrigatório marcar golos, mas isto já era válido diante da Itália, nós falamos disso aqui. E até uma encarnação não ser titular desta seleção. Não há aqui qualquer mérito da Diana Silva, da Ana Capeta ou da Jéssica Silva, que do meu ponto de vista esteve muito mal neste campeonato da Europa, claramente com um jogo demasiado individualista, mas a verdade é que é muito difícil hoje em dia Portugal querer marcar golos numa competição e não ter a sua melhor avançada em campo. E esse aspecto, obviamente, leva-me a contestar o trabalho do selecionador nacional. Acho também que estes anos não foram aproveitados, principalmente quando se chegou a 2023 e tens um momento alto da seleção nacional que esteve a uma bola ao poste de passar para os oitavos de final do Mundial. Foi não conseguir nestes 2 anos fazer uma renovação da seleção que era obrigatória e, Rui, sobretudo, tu falas num ponto... sobre isso deixa-me dizer-te que Claro que sim. contra a Bélgica, das 16 utilizadas, só a Ana Capeta não foi chamada para o passado europeu, que já foi há 3 anos. Isso mesmo. Portanto, É isso temos mesmo. a mesma seleção de há 3 anos e o tempo passa Verdade, e e se é formos preciso renovação. olhar para trás, grande parte desta seleção esteve já há 6, 7 anos a jogar. E a verdade é que quando jogam juntas, o rendimento devia ser outro, obviamente. Há claramente aqui também um problema de ideia de jogo, de modelo de jogo,
que tem que ser melhorado, tem que ser aprimorado, porque de repente nós jogávamos praticamente sempre em 4-4-2 em losango, o modelo ficou claramente esgotado, passamos a jogar em 3-4-1-2 ou 3-5-2 conforme houvesse kick ou não, e haver kicka ou não haver Muda kicka tudo. faz uma diferença considerável, aliás, é determinante hoje em dia na seleção portuguesa, mas a própria escolha das duas avançadas é muito uma escolha defensiva muitas vezes, e há que ser claramente mais ofensivo e há condições para isso. Agora, o principal problema é perceber que há uma geração de jogadoras que deu muito e contribuiu muito para esta seleção nacional, mas que neste momento está esgotada em termos de seleção nacional, e há jovens jogadoras que têm capacidade para fazer parte deste grupo e cuja introdução neste grupo tem sido muito difícil. E houve várias jogadoras também que ao longo destes 7 anos apareceram na seleção e que desapareceram rapidamente, porque é como tu dizes, isto basicamente é um plantel que está construído há 6, 7 anos, teve 2 ou 3 incorporações ao longo desse período, mas só isso. E o futebol português e o futebol feminino, a seleção portuguesa, precisam de mais e, sobretudo, não podem dar uma imagem que eu nem diria de estagnação, Pedro, e percebo porque é que tu disseste. Houve claramente regressão, porque há várias jogadoras que estão a jogar muito menos do que jogavam há 2 ou 4 anos, e isso é mais do que óbvio, e há uma geração de jogadoras que, volto a frisar, deu muito à seleção portuguesa, mas que neste momento já não tem condições para ser útil ao ponto de melhorar a qualidade de jogo da seleção nacional, a própria ideia e o próprio modelo de jogo, que eu creio que precisam de uma clara renovação também, e creio que esses aspectos vão ser determinantes para o futuro da seleção portuguesa, percebendo que há aqui um trabalho extra que tem que ser feito, que é um trabalho a nível psicológico. Estas jogadoras já entram em campo praticamente derrotadas. Sim, e houve, Por isso houve mesmo, uma certa dissonância entre a realidade e coisas como verdade. os festejos até no final do Sim, jogo contra a Itália, Mas depois esse do é um, empate que eliminava praticamente Portugal. mas esse é um tema de certíssimo. treinador também, porque Portugal não sabe que É, equipa quer ser. Portugal marca um golo e é não sabe se isso, quer atacar ou se quer defender. Portugal entra em campo e não verdade. sabe se quer atacar ou se quer defender. E por isso há aqui momentos em que a equipa se descontrola emocionalmente, porque também não sabe muito bem qual é a missão seguinte. É para atacar ou é para defender? Em Isso ambos no os jogo, jogos, depois do nos gol do dois jogos. empate, Nos dois jogos. foi o caos. E E, se Foi for o contra a caos, Bélgica, sim. poderia ter e feito no contra a início dos Itália. jogos a mesma coisa. Portugal entra em campo e não sabe se quer atacar ou se quer defender. E esse meio termo deixa a equipa muito frágil e mais perto do erro. E Tomás, E cada vez uhum. menos com um aspecto que se sentia na seleção, foi sempre uma seleção que quis ter bola. E tal como o Tomás estava a dizer, e muitíssimo bem, principalmente em 2025, sentiu-se exatamente aquilo que o Tomás está a dizer. Portugal entrava nos jogos e não sabia se queria ter bola ou não. E na maior parte das vezes acabou por não ter bola e acabaram as coisas por correr muitíssimo mal. Tomás, tem havido de facto esta falta de renovação. Pedro Proença já deu uma manifestação sobre confiança no futuro de Francisco Neto. Como é que olhas para este futuro próximo e também para este europeu? Acho que já houve tempo mais do que suficiente para se fazer uma leitura do que o Francisco Neto traz à seleção nacional, e foi importantíssimo, claro, no crescimento, nos primeiros apuramentos. Agora, percebo o vosso argumento em relação à continuidade na convocatória, mas o que me choca não é a convocatória, é o 11 de Francisco Neto. Certo? Como é que Portugal quer ser competitivo e ganhar jogos se a maior parte das melhores jogadoras está no banco? Nenhuma equipa consegue ser competitiva se abdica do próprio potencial. E isto, Tomás, mais uma vez... àquela história, ele durante as conferências de imprensa pré-jogo disse sempre a mesma coisa. Não interessa quem entra de início, o que é importante é o 11 que acaba. Isso não existe no futebol. Sobretudo falando de uma seleção de pequena e média dimensão, como é Portugal, numa escala europeia, isso percebeu-se Óbvio. mais uma vez. Agora, choca-me de facto que não se perceba que a diferença geracional é efetivamente muito grande. Isto não significa que as jogadoras mais antigas sejam para descartar ou para ser maltratadas. Claro. Não é isso que está em causa, obviamente, até porque têm todo o mérito nesse crescimento do futebol português. Agora, há que perceber também o mérito das que vêm de baixo e das jogadoras que têm outro tipo de formação, outro tipo de estímulos, já atuam noutro tipo de contextos, e essa diferença é notória. Desde logo com a entrada da Andrés Jacinto, Portugal passou a ter um futebol muito mais pensado, muito mais ligado por dentro, desde logo porque é uma parceira muito boa para a Kika Nazaré, que muitas vezes anda desacompanhada no meio campo ofensivo da seleção.
uma jogadora como a Telma Encarnação, que em Também 20 é minutos... uma companheira excelente para a Kika, como se viu no Eu golo. desafio-vos a somar todas as ações individuais ou até de movimentação coletiva da Diana Silva, da Ana Capeta e da Jéssica Silva, e depois digam-me quantas efetivamente ajudaram Portugal a ser mais perigoso. Lá está. É valorizar aquilo que temos de melhor e, neste caso, o potencial da própria seleção foi destruída de dentro para fora. Acho que é um sintoma de que, de facto, há coisas que têm de Sem ser dúvida. alteradas para o futuro. Com isto, recuperando o raciocínio do episódio anterior, não me choca nada que Portugal perca os jogos. Acho é que não pode perder desta forma, cortando as próprias pernas, entregando-se muitas vezes ao adversário, e sobretudo a Itália e a Bélgica não estão assim tão acima de Portugal quanto se possa pensar, e acho que essa reflexão tem de ser feita. Há coisas que podem ser melhores, não sendo perfeitas, podem ser bem melhores. Deixe-me também partilhar com vocês o meu espanto pelas declarações de Pedro Proença, em que ele diz: estão aqui pela primeira vez, tudo isto foi surpresa. Não sei bem o que é que o Presidente da Federação Portuguesa de O Pedro Futebol Proença é que esteve lá pela primeira vez. É mais queria isso. dizer, É. mas Portugal não só está, ou seja, Portugal como seleção estava no terceiro europeu, estas jogadoras individualmente, a maior parte delas estavam no terceiro, quase todas no segundo. Tudo isto é surpresa, não percebo o que é que o Presidente da Foi Federação quis um dizer. tocar de violino que saiu bastante desafinado. O europeu feminino, só para dar esta nota, nos quartos de final terá Noruega, Itália, Suécia, Inglaterra, Espanha, Suíça e França, Alemanha, na competição que se disputa exatamente na Suíça. Vamos então terminar aqui com umas pequenas notas sobre o mercado de transferências. Eu lembro-me ainda sou do tempo, posso dizer isso, que o mercado de transferências parecia durar um mês ou um mês e meio, em que não havia jogos. Agora temos praticamente aqui 15 dias. Ainda faltam 2 meses, parecendo que não. Sim, Praticamente 2 mas meses. só com o foco no mercado sem competição são estes 15 dias só, Sim. entre o fim do Mundial de Clubes e o início das épocas, e até é uma boa deixa arrancar por aqui algumas datas para os nossos ouvintes terem. As primeiras equipas portuguesas a entrarem em competição são o Braga e o Santa Clara. O Braga na segunda pré-eliminatória da Liga Europa contra o Levski Sofia ou o Apoel Beersheva. O Santa Clara jogará contra o Varazdin da Croácia. Depois teremos a 31 de julho Supertaça, Benfica Sporting. O Benfica, uma semana depois, terá a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uns dias antes de começar o campeonato, que arranca no fim de semana de 9, 10 de agosto. Podemos até começar pelos bicampeões nacionais, pelo Sporting, que tem protagonizado a grande novela, que já vem da primavera, mas do verão, a saída ou não de Vítor Gyökeres. Parece que agora sim um processo desbloquear-se-á com o sueco a ir para o Arsenal. Tomás, parece-te um negócio bom para o Sporting, dentro do que perder um jogador deste rendimento é sempre bastante duro, e achas que mancha um bocadinho a figura de um dos melhores jogadores, eu diria, dos últimos 50 anos do clube? Acho que não era a situação ideal, antes pelo contrário. O Sporting e Frederico Varandas, à partida, têm defendido de forma acérrima os interesses do clube do ponto de vista negocial. Agora, é complicado avaliar desde fora, não sabendo o que é que estaria em cima da mesa entre o Sporting e o agente de Gyökeres. Portanto, a postura do jogador não foi correta, mas não tendo todos os dados do que foi falado internamente, é muito complicado avaliar a 100%. Agora, não é uma situação ideal, porque valorizar o legado incluiria também uma saída limpa de Gyökeres. Repito, o jogador não está a ter a postura correta. Talvez isto possa ser esquecido, até porque, segundo consta, o Arsenal vai avançar para resolver rapidamente esta questão. Sim, quanto mais se arrastasse, pior. Mas era uma situação evitável, obviamente. Até porque podia estar em cima da mesa, quem sabe, um futuro regresso de Gyökeres ao Sporting, mais tarde, não sei. Estou apenas a levantar essa hipótese e agora, possivelmente, essa ideia fica anulada. De resto, a política de mercado tem sido igual à de anos anteriores. Apostar na continuidade, poucas mexidas, quer para saídas, quer para entradas, e tentar juntar alguns nomes que, por um lado, acrescentem profundidade. É o caso do Alisson e de um extremo que supostamente estará para chegar da esquerda para dentro.
A questão que me deixa mais dúvidas é a do Kostarashvili ficando o Morita, porque o Kostarashvili teoricamente iria entrar para interior esquerdo, para uma posição que podia ficar em aberto com uma venda de Morita, mas pelo que se vai lendo, se calhar Morita é para ficar e isso torna a posição muito concorrida. E pelo que se vai lendo, se calhar teremos aqui uma mudança de estrutura. Pode acontecer, parece-me normal e expectável, tendo em conta que Rui Borges Mas é um risco iniciou dessa para forma. Rui Borges. Sim, agora vamos ver também qual é a transformação do plantel. Se chegar o Alberto Costa, quem é que vai ser o avançado que entra para substituir Gyökeres, quem é que será o central que entra caso o Sporting perca Diomande, já se falou disso, não sabemos se vai concretizar ou não, mas o Crystal mercado do Palace. Sporting será mais para preencher saídas do que propriamente para engrandecer o plantel, até porque para já os principais jogadores ainda estão aí, a exceção será Gyökeres. Rui, acreditas nesta mudança de estrutura que tem vindo a ser noticiada? Acredito claramente. Aliás, os indícios, não só quando chegou Exato. e utilizou durante 2 meses a estrutura praticamente, mas sobretudo aquilo que ele foi dizendo, principalmente no final da temporada passada, nas poucas entrevistas que deu, davam claramente a ideia que ele quer impor o seu cunho pessoal na estrutura, mas principalmente no modelo de jogo da equipa do Sporting. Nestes 2 primeiros jogos de preparação, que nós não tivemos a oportunidade de ver porque não foram transmitidos, deu para perceber que nos 2 jogos utilizou o 4-2-3-1 como estrutura. Acredito que os próximos jogos de preparação do Sporting, e esses já vão ser televisionados, serão muito importantes para percebermos como é que a equipa do Sporting reage a este 4-2-3-1. Acredito que seja assim que vai jogar a Supertaça, senão não faria muito sentido que já tenha utilizado 2 vezes em jogos de preparação, mas se repetir, por exemplo, eu creio que o Celtic será o adversário do Sporting, o próximo, diante do Celtic, o 4-2-3-1, eu creio que não vai haver grande espaço para a mudança. Vai ser interessante, porque vai ser um trabalho do Rui Borges com mais cunho pessoal, e até aí vamos ver a sua capacidade para imprimir esse cunho pessoal num modelo de jogo da equipa do Sporting. Tal como o Tomás disse, até ao momento o mercado do Sporting é um mercado baixo, se quisermos, ou seja, são contratados 2 jogadores de segunda divisão e não há nada nal contra isso. Aliás, todos neste momento estão a contratar jogadores de segunda divisão, porque há campeonatos da segunda divisão que são melhores que o da primeira divisão portuguesa, como é o caso de Espanha ou Inglaterra, de onde vêm esses reforços. Agora, compreendo aquilo que o Tomás disse, o Sporting vai passar, neste momento, olhando para o plantel do Sporting, vai passar de uma escassez na zona intermédia para uma sobrelotação na zona intermédia, porque também o João Simões já foi titular num dos jogos deste fim de semana, o próprio Daniel Bragança também estará para regressar, por isso há aqui um conjunto de jogadores que vão estar juntos e vai haver uma competitividade maior, e cá está, o reforço do Kostarashvili, que eu acho, como o Tomás disse e muitíssimo bem, era um bocado para encontrar um substituto do Morita, vai ser mais um concorrente a uma posição, porque de momento não me parece que haja grande a facilidade do Sporting de transferir o Morita, e até não coloco de parte a hipótese do Morita renovar contrato. Há a questão, e o Tomás tocou nesse ponto, que eu creio que neste momento, para já, o mercado do Sporting é um mercado de substituição que acabou por não acontecer. Creio que se vai reforçar com o lateral direito e vai haver uma pressão forte para conseguir a aquisição do Alberto Costa, com valores quase o dobro daqueles que custaria em dezembro ou janeiro passado. Creio que chegará a um extremo para jogar a partir da ala esquerda, provavelmente destro, para buscar muitas vezes incursões interiores. E isso até pode indicar uma passagem de Pedro Gonçalves mais para a posição de médio ofensivo, logo se verá. Sem dúvida alguma. Mais nuance em cima da mesa com a possível alteração do sistema. Nem mais. E sobretudo, a destacar, e volto a frisar este aspecto, eu sou claramente contra que a temporada comece com uma supertaça a 31 de julho, ainda por cima a meio da semana. Percebo que obviamente seria um fim de semana complicado no Algarve para gerir tudo, o início de mês de agosto, mas tendo mesmo em conta que o Benfica começa a sua participação na Liga dos Campeões na semana seguinte, eu creio que faria muito mais sentido que a supertaça fosse, por exemplo, no dia
dia 8 e o campeonato começasse no dia 15, até para o próprio Sporting. Isto não é questão só do Benfica e do Futebol Clube do Porto, o Sporting vai ter que encontrar uma solução para o ataque, e a verdade é que a solução para o ataque dificilmente será titular na Supertaça, e muito provavelmente o titular será Konrad Arder. Agora, em relação à saída do Gyökeres, era mais do que previsível, o final é que eu não acho que era previsível. Ou seja, há um grande vencedor em todo este processo, é Frederico Varandas. Frederico Varandas melhorou muito a comunicação nos últimos 2, 3 meses, e acho que esse fator é assinalável. Foi muitíssimo agressivo na forma como abordou este tema do Gyökeres, não dando espaço para o seu empresário fazer aquilo que pretendia, acaba por concretizar o negócio que pretendia, e o negócio vai ser concretizado provavelmente até nas próximas horas, e a verdade é que... A única forma de Varandas perder era isto arrastar-se por muito tempo. Exatamente. Mas assim sendo, e Exatamente. confirmando-se isso, terá aqui Agora, uma pequena vitória. Sem dúvida nenhuma. Aquilo que me parece, quem fica claramente mal nesta história é o empresário de Gyökeres, manifestamente incompetente para gerir carreiras de jogadores desta qualidade, e o próprio Gyökeres. A questão de não vir a Lisboa, e estando perto ainda por cima, eu acho pouco compreensível face àquilo que aconteceu nas 2 últimas épocas, mas percebo, o jogador quer sair, sabe que vai sair, portanto, essa questão parece-me lateral. A questão principal é a falta de educação do Gyökeres, ou seja, alguém que numa entrevista à France Football diz que ele não marca golos de cabeça porque tem falta de cruzamentos dos alas e dos laterais, está a ser claramente mal educado Mas pelos aí seus em tom de próprios brincadeira colegas. também. Sim, exatamente, mas esperemos mesmo que seja tom de brincadeira. E depois, obviamente, eu creio que ele não soube gerir da melhor forma a sua saída, colocou claramente o ego dele acima de tudo, mas isso também terá a ver, obviamente, com o seu empresário, mas a situação acaba por ficar resolvida. Cria, obviamente, o imbróglio ao Sporting, que só agora poderá atacar o ponta de lança. Já percebemos também que poderá vir da segunda divisão, neste caso de Espanha, ser o Luís Soares, mas veremos também, porque há mais alternativas, mas o Sporting terá muito pouco tempo para que este avançado que chegue seja titular no jogo da Supertaça ou até no início do Campeonato Nacional, e eu isso sou frontalmente contra, e volto a frisar, é uma ideia que defendo há muitos anos. O campeonato não precisa de começar no início de agosto, não creio que tenha grandes vantagens a primeira ou a segunda jornada ser feita em agosto para haver mais imigrantes nas bancadas. Acho que não é motivo que justifique o antecipar das jornadas do campeonato. Eu acho que o campeonato devia começar com o mercado fechado, até para os treinadores trabalharem de uma forma completamente diferente da que trabalham hoje em dia, porque basicamente vão chegar à semana de estreia do campeonato e vários plantéis ainda estão incompletos. Rui, e sobre plantéis incompletos, entre toda a rumorologia em torno do Benfica, o que é que podemos dizer sobre estas semanas em que saíram Carreras, Coxo, fala-se de João Félix como grande reforço, Tiago Claro. Almada, Enzo Barrenetxea, parece ainda ser um plantel um bocadinho incompleto. É um plantel completamente incompleto, ou seja, é um plantel que, começando hoje a trabalhar, do meu ponto de vista, não pode estar em condições de se apresentar ao mais alto nível daqui a 17 dias numa final da Supertaça, mas não é isso que está em causa. Foi o próprio Benfica que escolheu a data, depois quis, obviamente, mudar a data da Supertaça, mas aí o Sporting não tem responsabilidade, porque o próprio Sporting também está a pagar esta pré-época atípica. Porque também basta perceber que só agora com o final do Mundial de Clubes é que as operações de mercado é que vão começar, e tem que haver uma grande transferência para depois todo o resto do mercado mexer, inclusive o das equipas mais pequenas, ou se quiser de dimensão média do campeonato português. Aquilo que me parece em termos de Benfica é que são 2 saídas de muito peso. O Carreras, inequivocamente, um lateral esquerdo diferenciador, quer do ponto de vista defensivo, e aí foi um aporte novo que conseguiu dar à equipa do Benfica, mas também do ponto de vista ofensivo. Não me parece, sinceramente, que o Obrador traga algo de muito especial à equipa do Benfica, e pode criar ali um problema na lateral esquerda, porque Dal, do meu ponto de vista, está claramente abaixo de Carreras naquilo que pode oferecer, e Obrador, do que conheço e tive a oportunidade de vê-lo a jogar quer no Real Madrid Castilha, quer no Deportivo La Coruña, não vai ser melhor que Dal, pelo menos numa primeira instância. Parece-me um jogador ainda muito verde, com muitas limitações do ponto de vista defensivo, que vai precisar de tempo para trabalhar.
É claramente um lateral de projeção ofensiva, de grande disponibilidade física, velocidade, aceleração, vai muito para um contra um, mesmo que a finta várias vezes seja a mesma, mas depois tem um problema, que é um problema grave numa equipa como o Benfica, e sobretudo quando tem que substituir um jogador como o Carreras, é que ele tenta cruzamentos para a área, mas tem muita dificuldade em que esses cruzamentos sejam transformados em algo de positivo para a equipa. Por isso, eu acho que o Obrador acaba por ser uma forma do Benfica negociar o Carreras por 50 milhões de euros, mas pagando 5 milhões ao Real Madrid, e aí podemos fazer as contas sobre o negócio. Em relação ao Cockchu, eu creio que o Cockchu não tinha qualquer hipótese de continuar no plantel do Benfica, não só em relação à relação que tinha como treinador, com o Bruno Lage, mas também por tudo o que fez e pelo papel que ele quer ter na equipa do Benfica e que nunca conseguiu ter, independentemente de achar que fez uma segunda época melhor que a primeira, mas nos grandes jogos tende a apagar-se e a não oferecer aquilo que poderia e deveria oferecer a uma equipa como o Benfica, sobretudo num negócio que rondou os 30 milhões de euros, 25 à partida e depois mais os bónus. Agora, a transferência de Cockchu para mim é absolutamente surreal, ou seja, o Benfica para ganhar menos do que gastou já não me parece positivo, mas prolongar este negócio até 2030, não havendo nenhum dinheiro nesta saída, eu acho que é surreal. É um negócio que a mim não me cabe na cabeça e parece muito mais o despachar do jogador, a obrigatoriedade de despachar o jogador, do que pensar num negócio bem formulado. E Rui, Percebo que hoje em dia... Rui, já que estás a falar de um médio que sai, Tomás, falámos muito aqui nos últimos meses das dificuldades do meio campo do Benfica. Enzo Barrenetxea é o tipo de médio que faz falta? Pode ser, é um jogador com uma capacidade de leitura de jogo a meio campo, variedade no passe que o Benfica não teve, ou que poderia ter com o Mano Silva, mas que acabou por não ter em função da lesão do jogador que chegou do Vitória. Portanto, acho que esse pode ser o principal mérito do Benfica neste mercado, ou seja, a reformulação do meio campo e até a mudança de características de um modo geral, porque fala-se a saída de Florentino e o Enzo Barrenetxea pode ser esse primeiro médio à frente da defesa, não sendo um trinco, e isto é importante de salientar, ou seja, perfil completamente diferente do Florentino. Passaria a ter um construtor à frente da defesa, e isso muda o perfil da equipa, porque o construtor estava mais à esquerda em Cockchu. Sendo que ainda volta Manu, perdão, que sim, é não jogador... sabemos quando e em que condições, porque é uma lesão gravíssima. Está atrasada a recuperação. É, uma lesão gravíssima do Mano Silva. O Barrenetxea tem feito boas épocas, aliás a última no Valência foi muito interessante, por isso é um jogador já com rodagem que ao nível do passe até pode ser comparável a Weigl, um jogador certo, que não era propriamente adorado na bancada da Luz, de um modo geral, mas também com alguma disponibilidade defensiva. Não creio que possa ter depois o Tiago Almada a 8 e o João Félix a 10, destapa demasiado o equilíbrio do Benfica a meio campo, por isso estou curioso para perceber qual é de facto o papel que se espera para Tiago Almada, assumindo que o negócio vai concretizar-se, e neste momento não sabemos se será assim. É um craque. Atenção que o Nottingham Forest fez uma proposta. Além do Atlético. Sim, falou-se do Atlético Madrid. Além do Atlético. O Tiago Almada é um grande jogador. Entraria para ser, obviamente, uma das figuras do Benfica e do futebol português. Eu creio que jogaria da esquerda para o meio. Eu prefiro vê-lo da esquerda para dentro. Estamos a falar de um jogador que há uns meses, no episódio aqui, todos concordámos que chegaria ao Mundial de 2026. Titular da seleção. Lançadíssimo na seleção, campeão do mundo. Titular esse da seleção. Nível de jogador. Agora, nem é um Enzo que chegou à porta do River Plate. E chegou à porta da titularidade e depois ganhou-a mais à frente, exatamente. Seleção e ganhou-a durante o Mundial. É um jogador que já chegaria aqui completamente consolidado como jogador de seleção argentina. De qualquer forma, o tipo de negócio, convenhamos, não é o ideal, é um investimento gigante do Benfica, embora o jogador tenha, claro, ainda margem de valorização, mas da esquerda para dentro pode ser uma mais-valia. Depois importa perceber se é para juntar a Félix e como é que os dois vão viver na mesma equipa, sendo que o João Félix é um segundo avançado para jogar perto das zonas de finalização, não há dúvidas sobre isso. Regressaria a um ambiente confortável e com uma pequena diferença, é que, assumindo o regresso a Portugal, a carreira de topo de João Félix lá fora acaba, ou fica perto disso. Certo. É um jogador que está perto de completar 26 anos, pode dar ao Benfica 2, 3 anos, mais quem sabe, no regresso a Portugal. Portanto, é um negócio diferente nesta conjuntura, comparando com o de Tiago Almada. De qualquer forma, concluindo a visão de mercado do Benfica até aqui,
parece um pouco lógico uma revolução de tal ordem no plantel, porque o Benfica já teria instabilidade com todo o cenário eleitoral, com todas as mudanças estruturais que estão a acontecer à volta e com um novo diretor-geral que já está também preparado para começar nas novas funções. Agora, mudar também tanto o plantel, sendo que o problema do Benfica não esteve no plantel. Havia alguns aspectos a melhorar no plantel, mas convenhamos, o plantel do Benfica não estava vazio em qualidade, antes pelo contrário. Bem pelo contrário. Esta contratação em quantidade, com tanta coisa para afinar, o Benfica dificulta a própria tarefa, que já não seria fácil em função de toda a questão da calendarização e dos objetivos imediatos. Não tanto a Supertaça, embora seja um troféu, mas sobretudo a entrada na Liga dos Campeões. Rui, André Vilas Boas, aqui para fecharmos, prometeu o maior investimento de sempre no Futebol Clube do Porto, até agora. E fez mal, deixa-me dizer, porque esvaziou claramente aquilo que era mais importante, que era a conferência de imprensa da apresentação de Farioli. Até agora, além de Gabri Veiga, que chegou ainda para o Mundial de Clubes, chegaram Dominic Pripic, o croata que veio do Hajduk Split, defesa, e o Borja Sainz, o espanhol do Norwich, que se destacou a época passada no Championship. Há um ano elogiámos alguns reforços do Futebol Clube do Porto, muitos deles acabaram por não ter o rendimento esperado. Acreditas que estes nomes poderão encaixar bem nas ideias de Francesco Farioli? Sim, acredito que o Gabri Veiga e o Borja Sainz vão ser jogadores muito importantes na equipa do Futebol Clube do Porto na próxima temporada. O Gabri Veiga provavelmente como médio centro, como segundo médio, se quisermos, da equipa do Futebol Clube do Porto. O Borja Sainz a jogar da esquerda para o meio, porque é um jogador que não só tem capacidade de desequilíbrio, velocidade, aceleração, como é um bom definidor através do remate. Não tanto através das assistências, mas através do remate. Creio que a questão das assistências melhorará na equipa do Futebol Clube do Porto. Em relação à contratação do Borja, queria-me aqui uma curiosidade, é que os melhores jogos do Rodrigo Mora foram claramente a partir do corredor esquerdo, e pensar qual será o novo papel de Rodrigo Mora com Farioli. Acredito que possa até vir a ser um médio interior ofensivo, ou seja, o terceiro médio, muitas vezes segundo avançado em algumas circunstâncias, e esse será um ponto muito interessante. Agora, em termos de defesa, o Prpic é um defesa habituado a jogar em clube grande, destaca-se principalmente na construção e na condução, mas tenho algumas dúvidas que no imediato seja o defesa central que o Futebol Clube do Porto precisa, ou um dos defesas centrais que o Futebol Clube do Porto precisa, ainda juntando aqui a saída do Marcano, que é um processo muito similar ao do Pep na temporada passada, porque abandonam o clube o melhor central e o jogador que tem dominância sobre o balneário. E esse aspecto eu creio que tem que ser levado em linha de conta. Que em duas épocas seguidas o melhor central do Porto tenha 40 anos, não é propriamente é que não é normal, elogio. Não, e percebe-se também isso nos resultados que o Futebol Clube do Porto teve nas duas últimas épocas, não foi só na última, mas também na época anterior, ainda com o anterior presidente ao comando. Parece-me quase obrigatório que o Futebol Clube do Porto terá que fazer uma reformulação no centro da defesa, e creio que se está a preparar, obviamente. Também não nos podemos esquecer do outro lado, é que o Futebol Clube do Porto não vai manter todo este plantel, e há duas coisas que me parecem importantes salientar. O Diogo Costa está claramente no mercado, e nós há pouco ainda falávamos do Chelsea, e o Chelsea pode ser uma alternativa muito interessante para o Diogo Costa, mas principalmente para o próprio Chelsea. E também a questão do Samu. Eu creio que não é por acaso que o Futebol Clube do Porto compra o passe total do jogador. Isso abre perspectivas no negócio ainda neste mercado. Isso vai exigir, obviamente, ainda mais transformações, mas creio que há um aspecto que me parece muito importante, e é o segundo aspecto que eu queria falar sobre este início da época do Futebol Clube do Porto, que também começou de forma tardia. Era obrigatório que o fizesse, que é a questão de perceber-se que há vários jogadores que estão neste momento a trabalhar com Farioli, que não vão ficar a trabalhar com Farioli, mas que houve o cuidado de os integrar, porque o Futebol Clube do Porto precisa de fazer dinheiro com esses jogadores, e se os dispensasse no imediato e colocasse uma lista de dispensas ou a trabalhar à parte, iriam ficar imediatamente desvalorizadíssimos. E não é por acaso que a lista de dispensas do Futebol Clube do Porto é tão curta. Tem o Fábio Cardoso e o Romário Baró que estiveram emprestados. Aquilo que sei, o Romário Baró
pode até rescindir o último ano de contrato que tem com o Futebol Clube do Porto para seguir carreira. E depois, no caso do Samuel Portugal e do André Franco, parece-me, e já é público em relação ao Samuel Portugal, que já tem destino, irá para a Arábia Saudita, para o clube do Paulo Sérgio, que assim se reencontra com ele, e acredito também que o André Franco seja um caso muito similar, ou seja, que já deve ter praticamente tudo acertado com um novo clube para poder seguir a carreira, da mesma forma que tivemos a tal semi-surpresa da reintegração do Ivan Reimer, que é uma reintegração que pode ser também para o Farioli ver se o jogador encaixa nas suas ideias e na possível estrutura, mas também é a valorização do jogador. Pode ser, ou seja, olhar para o mercado. O Borja Sainz é, no fundo, o que o Porto imaginou que o Ivan Reimer poderia ser, Tomás, de alguma forma. Tomás, para fecharmos, queres descrever um pouco a Borja Sainz, que gerou aqui um investimento avultado dos Dragões? O Championship é cada vez mais um mercado muito apetecível e muito procurado pelos clubes de topo portugueses. O Borja Sainz foi um dos destaques do Championship, mas começou melhor do que acabou. Também por isso não é uma perda tão grande e um valor tão alto, se calhar, quanto poderia ser noutro cenário, mas na primeira metade de época fez um trajeto fantástico pelo Norwich. É um jogador que encontrou, claro, um tipo de equipa e um tipo de campeonato diferente daquele que vai encontrar no Futebol Clube do Porto. Bastante mais aberto, desde logo. Sim, muito mais aberto, mas é um extremo muito agressivo a partir da esquerda. Comparando com um jogador que joga em Portugal, eu usaria o exemplo do Actor Koglu, porque não é um extremo muito criador, é sobretudo um jogador agressivo de ataque à zona frontal e até entrando na área para finalizar. Tem uma grande meia distância também, isso pode ser um excelente argumento para o Futebol Clube do Porto, por isso vai pedir idealmente um lateral esquerdo que consiga também desdobrar-se e criar desequilíbrios por fora. De resto, era fundamental para o Porto reduzir a dependência goleadora de Samu, um jogador muito irregular na temporada, e dos rasgos individuais de Rodrigo Mora, que foram muito aproveitados no final da temporada, mas o Borja Sainz pode ser essa figura goleadora para somar 10, 15 golos, quem sabe, no melhor cenário, a partir do lado esquerdo. Imagino também que Farioli possa recorrer ao 4-2-3-1 com Gabriel Veiga enquanto segundo médio e Rodrigo Mora mais perto do ponta de lança, que eu não estou certo que venha a ser Samu. Foi assim o último episódio da segunda temporada de No Princípio Era a Bola. Vamos agora ter umas curtíssimas férias, basicamente é uma semana de intervalo. Regressaremos... Quais jogadores, não é? Exatamente. A imitar o plantel do Chelsea ou do PSG. Faremos uma pausa na próxima semana. Regressaremos nos dias anteriores à Supertaça Cândido de Oliveira. Portanto, obrigado, Tomás. Obrigado, Pedro, à Lídia, ao obrigado, Pombo, ao Francisco e, claro, também ao Tomás Delfim. Muito obrigado a todos e grande abraço não só a ti, mas também ao Francisco, à Lídia e também ao Diogo, que fizeram connosco o programa e, sobretudo, aos técnicos que são menos falados do que nós, mas que fazem parte integrante desta equipa, tal como nós, exatamente com o mesmo papel. Exato, obrigado ao Tomás Delfim, que está aqui hoje e que tem estado em muitas semanas, mas também obrigado ao João Luís Amorim, ao João Martins, ao Gustavo Carvalho e à Salomé Rita, e obrigado também por estarem aí desse lado. Voltamos então dentro de 2 semanas para a antevisão à Supertaça. Divirtam-se com o tour. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.